Estamos de volta com mais um programa em análise com o tema Estamos em Obra, parte 4, que estaremos falando sobre relacionamento. O ser humano, ele consiste de vários sentimentos, de vários pensamentos e até mesmo de emoções únicas. E isso muitas vezes interfere na forma como ele se relaciona. Por conta dessas emoções únicas, vivenciadas muitas vezes de uma forma traumática, de uma forma que vem com rejeições, vem com palavras negativas a respeito de si mesmo. Isso muitas vezes influencia como ele se relaciona com ele mesmo e, assim, consequentemente, com o próximo e com o nosso próprio Deus. Orivaldo, qual a habilidade que o ser humano pode desenvolver através do relacionamento com ele mesmo? Quando isso trabalhado, quais são essas habilidades que podem interferir nas áreas mais importantes da vida dele? Quando uma pessoa nos procura, né, para trabalhar essa demanda dele, nós tem algumas áreas que a gente precisa ativar dentro dele. Já existe, mas precisam ser ativadas. E eu até anotei aqui, olha, nós vamos desenvolver as habilidades, a humildade para estar sempre disposto a aprender. Isso nós vamos ativar na vida da pessoa. A persistência para alcançar os objetivos, apesar das dificuldades. A resiliência para recomeçar após o fracasso. Essa é a arte da resiliência, né? A pessoa renascer novamente diante de um conflito, de algo que a deixou lá para baixo. A disciplina para cumprir as metas com firmeza e foco. Deixar de lado a procrastinação. Flexibilidade para enxergar novas possibilidades e se adaptar a situações desconhecidas ou inesperadas. Iniciativa para o proativo, quer dizer, ela ser mais, ser mais ativa nas coisas, né? E a motivação para encarar a rotina. Essas são algumas das principais, entre outras, né? Que nós vamos trabalhar no autoconhecimento. Quanto mais ela vai se conhecendo, ela vai adquirindo habilidades na vida dela. E quando você entende que o outro não tem para te dar, ou você respeita a limitação do outro também, você termina desenvolvendo uma habilidade de paciência com o seu próximo, né, Orivaldo? Sim, Um olhar, você passa a ter um olhar diferente em relação às atitudes, que quando você compreende que tem uma história por trás, tem algo mais, através, né, do porquê daquela atitude, por que aquela pessoa ela está falando determinadas coisas, porque muitas vezes não é com você, é com a própria pessoa. É por isso que nós estamos aqui falando da questão do autoconhecimento, que você não permita que o que vem de fora afetar o que está dentro de você. E que se tem algo negativo, que você consiga trabalhar para que isso não atrapalhe a sua vida nos seus relacionamentos, nas áreas mais importantes, como áreas profissionais, na área social. São várias áreas, né, Orivaldo, sim. que terminam sendo afetadas por conta dessa falta do autoconhecimento e do controle, no qual nós já falamos no terceiro episódio, que é a questão do domínio próprio. Então, para isso é necessário você entender a importância do relacionamento com você mesmo e com o próximo. E como que a gente consegue desenvolver, é possível desenvolver um bom relacionamento com o próximo se eu Uhum. ainda não tenho um autoconhecimento, não trabalho isso em mim? Sim, sim, Daniela. Aí nós já estamos falando da segunda parte. São 3 relacionamentos, né? Sim, O intra é você com você mesmo, o inter é você com o próximo, e aí daqui a pouco nós vamos falar também do transrelacionamento, que é a maneira como você se relaciona com Deus. Mas eu só queria completar, porque deve ficar alguma coisa no ar aí com relação ao relacionamento próprio, né? Consigo mesmo. Por exemplo, a pessoa pode estar perguntando, poxa, mas então eu tenho que ir num especialista para cuidar disso?
Provavelmente sim, mas se você já tiver essa consciência, existem algumas coisas que você já pode começar a fazer. Por exemplo, tem um tempo para você mesmo. Né? Você tem tempo para todo mundo. Você paga, chega no final do começo do mês, quando você recebe o teu pagamento, você paga todo mundo, mas você não se paga. É interessante isso, né? Uhum. Que tempo você tem para você mesmo? Você reservou aquele dinheiro para o seu lazer, para você usufruir para você mesmo, ou até mesmo com o convívio da tua família? Tem um tempo para você mesmo. Vá lá para o seu quarto. Como é que chama o quarto? O teu lugar de oração, o seu Seu secreto. secreto. Como é importante você ter esse momento com você mesmo, esvaziar-se de si mesmo. É a hora que você tranca a porta lá e fala, agora é eu e eu mesmo. Eu não estou nem falando de você com Deus, porque nós vamos falar daqui a pouco do trans-relacionamento. Mas nós precisamos todos os dias do nosso encontro com nós mesmos. Há muito tempo atrás eu li um livro do Carne, eu não me lembro sobre o nome dele, mas ele falava do quarto, o quarto de escuta. O quarto de escuta é o lugar onde nós escutamos nós mesmos. E depois Interessante. disso você vai escutar a voz de Deus. Como é que você vai entender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, se a sua voz está misturando com outras vozes? E Deus não concorre com voz de ninguém. A voz de Deus é uma voz única. Então é importante que você aprenda a ter esse tempo para você mesmo. Esse seria o primeiro passo para você se autoconhecer, essa reflexão. E agora falando, né, do interrelacionamento, a maneira como nós nos relacionamos com nós mesmos vai refletir diretamente da minha maneira que eu me relaciono com o próximo. Como eu falava no final do episódio passado, né? Como é que eu vou dizer, eu amo a minha esposa se eu não me amo? Como é que eu vou querer que os outros façam alguma coisa para mim se eu mesmo não faço nada em prol do outro, né? Aí tem aquela regrinha de ouro que está lá em Em Mateus Mateus 7,19, 7. na nova versão internacional, que diz assim, ó, regra de ouro isso aí. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e o profeta. Quer dizer, é a Bíblia, é o resumo de tudo. É aquilo que vai fazer você entender se você só pode fazer para os outros aquilo que você faz para você mesmo. Né? A gente estava comentando aqui nos bastidores, né, Daniela? Como é que você pode ofertar aquilo que você não tem? Uhum. Não é verdade? Então começa por aí. Primeiro tem que estar bem trabalhado essa questão do intra-relacionamento. Então você vai olhar para as pessoas que você está acostumado a se relacionar, talvez de uma maneira diferente, de uma maneira menos crítica, mais flexível com as atitudes dela, e assim por diante. Tem muita coisa para a gente falar ainda aqui, né? E isso é muito interessante porque o ser humano, ele para ele se relacionar com ele mesmo, ele precisa buscar um relacionamento com o outro por conta das referências, né? O ser humano, ele sempre tem um ponto de referência para ser e para, sobretudo, para existir, né? E nos últimos casos, nas questões da sobrevivência, nos dias maus, que a gente às vezes se encontra achando que não é capaz de passar pelaquele dia por ser um dia mau. E aí você pega uma referência, né, que é positiva para você e você se agarra de uma tal forma e que você passa ali ter, né, consegue sair daquele dia mau. Então, como é importante você ter esse autoconhecimento, mas, sobretudo, você se relacionar com o seu próximo. Porque nós precisamos de pontos de referências, pessoas que são referência para nós, para que nós possamos existir e ser e fazer acontecer também, né, Orivaldo? Exatamente. O interrelacionamento está diretamente ligado ao intrarrelacionamento. Não existe interrelacionamento sem o intrarrelacionamento. E não existe intrarrelacionamento sem o inter. O que quer dizer isso? Que jogo de palavras são essas? Que eu preciso de uma referência. Uhum. Para mim me relacionar comigo mesmo, eu preciso entender
tem que existir um objeto, tem que existir um outro. Aí eu fico imaginando Adão de novo lá no Éden, né? Ele se relacionando com ele mesmo, porque ele não tinha nenhuma referência para a não ser Deus, que era a Uhum. imagem e semelhança dele. E aí, de repente, Deus coloca a disjuntora. Aí, mas ele já estava preparado para se relacionar com ele mesmo, senão ia Uhum. ter sério problema Uhum. para se relacionar, né? Mas no dia de hoje, por exemplo, né? Pessoas são diferentes uma da outra. Pessoas foram criadas diferentes uma da outra. Filhos dos mesmos pais, nascidos gêmeos, por exemplo, eles vão encarar a vida de uma forma diferente. Vai ter muitas identificações, mas eles vão ter também muitas diferenças. E como que você vai aceitar, né? Um vai aceitar o outro, né? Aceitar as pessoas como elas são. É importante que nós aceitamos as pessoas como elas são, com aquele cabelo, com aquela cor, daquele jeito. Isso é muito importante. E outra coisa importante também é reconhecer a legitimidade nos seus sentimentos. Aquilo que você pensa, aquilo que você olha e vê nas pessoas, você tem que entender de onde está vindo isso. Dessa legitimidade, o que está legitimando você a fazer um juízo de alguém, sabe? E muitas vezes nós fazemos juízo, Daniela, por referência de uma outra pessoa. Vou dar um exemplo. Imagine que nós dois estamos andando na rua e lá na frente está vindo um conhecido, um amigo meu. Eu olho para você e falo, está vendo aquele rapaz que está chegando ali? Ele é meu amigo, ele vai parar e vai me cumprimentar. Mas olha, fica atento com ele, porque ele tem assim um traço assim de pessoas que é muito galanteador. Então, aí quando eu chego, ele se aproxima, eu apresento você, qual é a impressão que você vai ter dele, Daniela? Eu vou ter a primeira impressão no qual o senhor passou para mim, a informação. Tá. Essa informação que o senhor passou para mim já é algo que já vai ativar um alerta em mim, no qual eu vou analisar a pessoa. Vou fazer uma Mas, leitura dessa exato, pessoa. mas você percebe que isso é um conceito meu, Uhum. não é seu, Uhum. mas eu falei. Então, uma pessoa que está bem com ela mesma, que se aprende a se relacionar consigo mesma, ela consegue nessa hora ponderar essa situação. Uhum. Vai ficar assim uma pressãozinha, mas Sim. ela não vai deixar de conhecer essa pessoa, de saber mais. Mas a maioria das pessoas não age assim. Agem a princípio já criar um preconceito, sabe? Ah, então você chega na igreja, por exemplo, quem vai pregar hoje? É fulano. Então, mas puxa vida, mas da última vez que ele pregou, eu acho que ele não foi muito feliz naquilo que ele falou. Pronto, Uhum. você já vai ficar esperta Uhum. com aquela pregação. E não é só isso, né? Dentro de casa, então nós criamos esses preconceitos, né? A respeito daquilo que nós vivemos. E nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Porque senão você vai chegar aonde você for, você vai ser um crítico. Você só vai ver o lado crítico e não o lado analítico. Nós analistas, eu falei outro dia, nós psicanalistas, nós não temos esse senso crítico. Nós perdemos isso quando nós entramos para fazer o curso, né? Quando nós começamos a entender a psicanálise, nós matamos essa natureza de crítica. Então, quando a gente olha para uma pessoa, nós estamos analisando sim, mas com um olhar técnico, não para dizer que aquela pessoa está em defeito, que ela é assim, O que que ela na podia verdade melhorar está aqui e por tal. trás daquela atitude, né? Que são Exatamente. atitudes que na verdade quando no primeiro contato dentro do relacionamento ou dos relacionamentos, algumas atitudes, algumas ações vão determinar o meu conceito em relação àquela pessoa. Quando, na verdade, se eu começar a analisar e buscar conhecê-la melhor, existe um porquê. O motivo de um dia, de repente, mal, de repente eu conheci uma pessoa no trânsito e a pessoa tinha tido um dia muito difícil e me xingou no trânsito, mas não quer dizer que aquela pessoa seja daquele jeito.
De repente, numa outra situação, num outro ambiente, essa pessoa ela vai ser gentil com você, vai te cumprimentar, te tratar de uma outra forma, né? Às vezes são as circunstâncias, o meio no qual faz com que a pessoa que não tem o domínio próprio, ela tem reações no qual ela foge do controle dela. E aí isso fica aquilo que é a verdade, né, sobre ela, né? Exatamente. Não precisa ser um psicanalista, não precisa ser um psicólogo, um profissional dessa área para adquirir esse hábito de não criticar as pessoas, mas olhar sempre a pessoa com um olhar assim até mesmo de compaixão, né? Agora imagine, né? Eu atendo uma média de 30 pessoas por semana. E cada pessoa que eu atendo é um caso diferente do outro. E uma parte delas eu acabo encontrando aqui na igreja. Então, o que, que acontece? Quando eu chego aqui na igreja e encontro esse paciente, eu, eu ignoro totalmente aquilo que é falado. No entanto, que eu não converso fora do consultório assuntos relacionados à terapia da pessoa. Uhum. Se eu encontrar com essa pessoa no mercado, encontrar com ela na feira, ou até mesmo aqui na igreja, eu não vou tratar exatamente para ela não pensar que eu estou trazendo à tona aquilo que ela falou dentro do set analítico. E as pessoas deveriam pensar bem antes de criticar alguém, porque normalmente nós criticamos o defeito que nós vemos em nós mesmos, o espelho, né? Aquela questão do espelho. Então, como é importante você parar para se analisar, para você entender por que você está tendo determinadas atitudes em relação a uma pessoa que, na verdade, você nunca sentou para conversar e saber um pouco mais dessa pessoa. E, nossa, eu tenho me surpreendido a cada dia mais com a questão da psicanálise, quando eu sento para conversar com alguém e alguém me procura e fala que quer conversar, ter um tempo, é tanta surpresa agradável em relação à pessoa que eu falo assim, poxa, agradeço a Deus, falo assim, obrigado por essa oportunidade de conhecer mais uma pessoa que foi criada por ti, uma pessoa que tem a sua essência, que tem os seus problemas, mas ela tem tanto para oferecer. Então, quando você começa a entender e aceitar o outro como ele é, fica mais fácil os seus relacionamentos. Você passa a ser mais bem-sucedido nos seus relacionamentos, né, Orivaldo? Exatamente. Então, é importante frisar, né, que nós vivemos de relacionamento. E essa é a mesma visão de Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos um com o outro. Isso é apenas a amostra de como vai ser lá no céu, né? Uhum. Como que vai ser o nosso relacionamento lá no céu? A gente fica essa pergunta, né? Mas e por falar nisso, então a gente já pode entrar aqui Sim. no transrelacionamento, né? O que, que é o transrelacional? O relacionamento transpessoal. Nada mais é do que... O que quer dizer transpessoal? Quer dizer, além da pessoa, que vai além do que é pessoal ou individual, que ultrapassa o domínio particular. Aí entra o nosso relacionamento com Deus. E não há nenhuma forma mágica, Daniela. Não há nenhuma forma mágica para a gente se relacionar com Deus. A Bíblia é muito clara a respeito do que Deus espera de mim, o que Deus espera de você e o que Deus espera de cada um de nós. Mas isso só é possível entender se nós estivermos bem conosco mesmo. Não tem como você se relacionar com Deus se você não aprender a se relacionar com você mesmo e com o próximo, que é a tua imagem. Uhum. Quer dizer, é igualzinho a você. Quando a nossa ansiedade fica desequilibrada, quando as nossas angústias tomam conta, provavelmente a nossa fé vai ser abalada. George Miller disse no século XIX, não com essas palavras, mas ele quis dizer que a ansiedade ela anda na contramão da nossa fé, que mata a nossa fé. Eu não digo que mata, mas ela anda na contramão. Então, quanto mais ansiosos nós estivermos, mais preocupados com os nossos problemas, com a nossa reação,
mais distante da voz de Deus nós vamos estar. E aí entra essa questão de como ouvir a voz de Deus. Talvez a pergunta que você esteja fazendo hoje. Como ouvir a voz, aquilo que Deus quer de mim? Deus fala o tempo todo, através da palavra, através do servo dele, através dos profetas e através da intimidade que cada um temos com nós. Se você não se conhece, se você não tem intimidade com você mesmo, como é que você vai ter intimidade com alguém que você não vê, que é transcendental? Uhum. Então, por isso que chama trans, além de você. Existe um outro ser. Ontem eu estava meditando nessa última parte aqui, porque a gente tem que estudar muito para poder falar sobre isso, com muita propriedade, né? A ciência hoje já está dizendo que essa questão da fé, que a oração tem curado, a ciência já tem reconhecimento de que pessoas que estavam em fase agravada de uma doença, elas melhoraram através da oração, através da fé. Mas isso por quê? É a fé da pessoa que está doente, claro, mas de quem está intercedendo, de quem está orando, quem está tendo essa intimidade com Deus. Não há intimidade com Deus se não houver intimidade com você mesmo. Então, quando eu falei naquela outra parte, que nós mentimos todos os dias, e nós dizemos para Deus, ó Deus, eu te adoro, eu te amo. Sim, você tem esse desejo de adorar, você tem esse desejo de amar a Deus, você tem esse desejo de estar com Deus, mas a sua intimidade diz o contrário. Sabe, você está sendo até mesmo egoísta, porque você não reconhece aquilo que você é. Então, o transrelacionamento tem tudo a ver com o intra-relacionamento, aquilo que você é. E muitas pessoas não se sentem dignas, sabe, de entrar na presença de Deus. Ainda que ela receba uma oração, uma libertação, ela passa um tempo, parece que aquilo volta e ela acha que Deus. Agora, a pergunta que eu quero fazer, eu deixo para você responder, Daniela, sabe? Porque eu sei que você está ligado nesse mesmo espírito entre o emocional e a nossa fé, né? O que nós precisamos, né? Para entender isso. O que é necessário para a gente atrair o coração de Deus? Será que há alguma coisa que a gente possa fazer? Será que Deus ele já está pronto, ele já fez tudo? Há alguma coisa que eu possa fazer para mudar o olhar de Deus, para Deus olhar para mim, para Deus ser mais íntimo de mim? Eu creio que não, mas você poderia responder melhor, Dani. Eu creio que não, porque tudo que foi feito, já foi feito na cruz do Calvário. Né? E a cruz tem que ser constrangedor para mim e para você. Mas além de constrangedor, tem que trazer uma fé inabalável, sabendo que foi por ele, foi por mim que ele morreu na cruz. E ele levou sobre si todas as minhas dores, a minha ansiedade, a minha doença, os meus pecados, até aqueles que eu vou cometer já estavam cravados na cruz. Isso não significa que eu não vou pecar mais, mas o Espírito dele veio fazer morada no meu coração, e a partir de então, toda vez que eu entrar na carne, no pecado, essa chama vai acender em mim e trazer esse constrangimento. A lembrança de que a cruz foi suficiente para mim. Então não há nada, meu irmão, que eu possa fazer, a não ser me conhecer e dizer, Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas eu sei que eu estou aqui por causa do teu amor. E a tua graça, o teu amor é mais do que suficiente para mim. Está relacionado a você ter o seu conhecimento, o autoconhecimento e o reconhecimento. Porque quando você se analisa e você tem um conhecimento, né, de quem você é, de coisas que precisam e que ainda estão no processo de obra, que precisam passar por transformações, por desconstruções e depois a reforma ela dá sequência. Quando você reconhece isso agrada muito o coração de Deus. Porque você está reconhecendo que sem nada, sem Ele você não é nada. E não é um nada porque você é um inútil, não.
Porque, na verdade, por mais que você faça para Deus, nada vai mudar o amor de Deus em relação a você. Quem você é importa muito para Deus. E o fato de você estar num processo, né, de obras, não estar pronto e nem acabado, é justamente porque essa perfeição que nós estamos buscando, nós vamos alcançar somente nele, que é através desse autoconhecimento e o conhecimento de Deus também. Porque como que eu posso amar um Deus se eu não me amo? Como eu posso Exatamente. amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Se eu não me respeito, não me considero, desconsidero aquilo que ele tem de pensamentos bons, porque a palavra diz que ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Você tem tido bons pensamentos ao teu respeito? Você tem tido bons pensamentos a respeito do teu próximo? Você tem tido bons pensamentos a respeito do teu Deus? Que tudo pode, que tudo faz? Só que tem uma questão, né, Orivaldo? É um posicionamento. Então, tudo é uma questão de posicionamento. Porque o senhor estava me falando a respeito do que traz a falta do relacionamento com o outro. Que traz uma angústia, traz depressão, porque você vai se fechando, você não tem um ponto de referência, você não se relaciona com as pessoas, você não respeita o outro, você acha que o outro tem obrigações com você, quando na verdade você decidiu não ter um relacionamento, e aí você cobra do outro que você nem dá. Então, quando você começa a entender essa questão do relacionamento, a importância que isso tem para você e que isso vai refletir na vida do outro, quando você entende, se você já entender isso, para nós vai ser uma grande bênção, porque a sociedade vai se tornar melhor, a faculdade que você está vai se tornar melhor, o seu casamento, se você é esposa ou se você é marido, a sua esposa e o seu marido vão se tornar melhor, porque eles vão desfrutar da tua educação, da tua gentileza, da tua transparência, da tua sinceridade, do teu amor, do teu relacionamento com Deus. Tem coisas que nós não precisamos falar, isso é refletido em nós e a gente imprime nos nossos filhos, imprime no nosso cônjuge, imprime no nosso ministério, imprime na sociedade. Então é necessário que você se posicione e que você entenda que as pessoas não te devem nada, e muito menos Deus te deve alguma coisa. É isso mesmo. Então, não dá para a gente esgotar o assunto em 4 episódios. Vou convidar você para já fazer uma pré-inscrição aí. Esses 4 episódios é apenas uma amostra do seminário que nós estamos pronto, já elaborado, só não tem ainda uma data definida. É um seminário de imersão. É uma sexta-noite e um sábado o dia todo que nós vamos tratar. Não estamos prontos e nem acabados. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos tratar mais a fundo tudo que foi falado aqui, né? Com mais detalhes e dentro de uma dinâmica, dentro de uma visão assim, de transformação mesmo. Então, entre em contato conosco e já faça a sua pré-inscrição. Fazendo as considerações finais, muito obrigado, Orivaldo, obrigado por todos esses conteúdos maravilhosos que o senhor nos trouxe. Obrigado você que tem nos acompanhado. E fiquem atentos para os próximos temas. Estamos aí estudando para uns próximos temas que as pessoas deram como sugestões. E vocês fiquem atentos, tenham um dia assim maravilhoso, que vocês possam usufruir de tudo aquilo que vocês ouviram nesses 4 capítulos, nesses 4 episódios sobre estamos em obra. Estamos em obra, não estamos prontos e nem acabados. Aquele que começou a boa obra em mim e em você, vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Fiquem com Deus. Amém.